Depois que minha filha nasceu prematura, mandei mensagem no grupo da família. Estamos na UTI neonatal, por favor, rezem. Minha tia Natália respondeu com 3 fotos das férias em Porto de Galinhas. Pé na areia, pinha colada na mão e um pôr do sol com a legenda: a melhor vista de todos os tempos. Nenhuma palavra sobre a bebê, nenhuma pergunta, nada. Só hashtag de férias. Ninguém me visitou. Um mês depois, ainda no refeitório do Hospital Infantil Sabará, abri o celular e vi 84 chamadas perdidas e uma mensagem do meu irmão: atende, é ruim. Lembro do momento exato em que a enfermeira da UTI me disse que eu podia encostar na minha filha pela primeira vez. Já fazia 5 dias desde que ela nasceu. 5 dias de barulho de alarmes, de tubos por todo lado, e eu olhando aquele peito minúsculo subindo e descendo atrás do vidro. Ela tinha apenas 1,1 kg. A pele era tão fininha que eu conseguia ver as veias. Ninguém se prepara para isso. A gente cresce imaginando que vai segurar o bebê na hora, chorar de emoção, tirar 1000 fotos e mandar no grupo da família. Mas não, eu estava ali, quieta, fingindo calma para não atrapalhar as máquinas, rezando para não quebrar nada só por respirar mais fundo. E eu estava sozinha. Não é modo de falar, não. Sozinha de verdade. Nenhuma visita. No início pensei, estão só esperando a hora certa. Depois, talvez queiram me dar espaço. Mas eu tinha mandado a mensagem, escrita direitinho. Estamos na UTI, por favor, rezem. Olhei para a tela esperando que ela se iluminasse com amor. Só a resposta da tia Natália com as fotos em Porto de Galinhas. Vontade de arremessar o celular pela janela, mas não podia. Minha filha estava lutando para respirar e eu precisava ser o porto seguro dela. Ela não podia me ver desmoronar. Ninguém mais apareceu. Nem meu irmão, aquele mesmo por quem dirigi 5 horas uma vez para ajudá-lo a sair de um rolo de contrato de aluguel. Nem a Juliana, minha prima, que já chorou semanas no meu sofá quando perdeu o emprego e ainda me deixou pagar o aluguel dela mais de uma vez. Nem a filha da Natália, que ficou hospedada no meu quarto de hóspedes por um semestre inteiro. Os dias viraram semanas. Eu praticamente morava no hospital. Comida de bandejão, banho no centro de apoio às famílias, troca de roupa direto da mochila e vigília constante diante do vidro da UTI. Meu marido estava em Campinas, preso a um contrato de trabalho que não podia largar sem levar multa. Ele se sentia inútil. Eu dizia para ele não se preocupar, mas sinceramente eu estava um caco. Nossa filha tinha um nome, Mari, e ninguém da família se deu ao trabalho de perguntar. No 31º dia, eu estava no meu canto de sempre no refeitório, segurando um café frio e olhando as fotos da Mari que as enfermeiras tinham me ajudado a tirar. Ela parecia mais forte, um pouco maior, ainda cheia de fios, mas já dava para sentir o jeitinho dela. Foi quando vi o celular brilhar, 84 chamadas perdidas. Fiquei paralisada. Não tinha ouvido vibrar, não vi nada, só aquela tela acesa, como se o aparelho soubesse de algo que eu ainda não sabia. A maioria das ligações era do meu irmão. A última mensagem dele: isso é ruim. Naquele instante eu soube que vinha a bomba, mas pela primeira vez em muito tempo não chorei nem entrei em pânico. Larguei o café, respirei fundo e retornei à ligação. O telefone mal tocou e ele atendeu com a voz alta, ofegante, trêmula, barulho de trânsito e gente falando ao fundo. Nem perguntou da Mari, nem como eu estava, só disparou. O pai desmaiou na entrada da garagem, caiu do nada, puxando as lixeiras depois da coleta. O vizinho viu, ligou para o 190 e tentou fazer massagem cardíaca. Meu irmão chegou no hospital quando já levavam meu pai para a cirurgia de emergência, hemorragia cerebral. Os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Olhei pela janela do refeitório para a mesma calçada que eu via todo dia. Perguntei quem estava lá. Ele disse que minha mãe, a tia Natália, uns primos, até a Juliana. Claro, todo mundo apareceu agora. E aí veio o clássico. Você precisa vir. A mãe está desmoronando. Precisamos de você. Não.
Nada de "E a Mari? Como está?" Nada de "Você está bem?" Só "Precisamos de você." Respirei fundo e lembrei a ele que eu já estava há 31 dias dentro de um hospital, que minha filha nasceu com 1 quilo, que eu estava vivendo de café requentado, máquina de salgadinho e cama de cadeira dobrável. Ele ficou mudo. Depois veio com desculpa de que acharam que eu não queria visitas, que a Natália tinha acabado de voltar de Porto de Galinhas, que estavam tentando não me sobrecarregar. Quase ri, como se o silêncio não fosse mais pesado que qualquer visita. Não gritei, não discuti, só disse que não ia deixar a Mari. Não agora, não desse jeito. Desejei melhoras para o meu pai, de coração, mas deixei claro que eles iam ter que resolver sem mim. Desliguei. Ele ligou de novo na hora. Deixei cair na caixa postal. Mandou enxurrada de mensagens, umas implorando, outras me culpando, outras só divagando. Li todas, depois apaguei, uma por uma. Não era raiva, nem decepção. Era só uma certeza gelada e cortante. Durante anos, eu fui o pilar dessa família. Eu era quem resolvia tudo, quem eles procuravam para apagar incêndio, pagar contas esquecidas, lembrar de aniversário, oferecer sofá, comida, até quarto. E na hora em que a minha filha estava literalmente entre a vida e a morte, me deixaram sozinha. Deixaram-me sentada ao lado de uma incubadora dia e noite, sem sequer perguntar como eu estava aguentando o tranco. E foi isso. Coloquei o celular no silencioso, enfiei no bolso e subi as escadas. Mari dormia com os bracinhos levemente abertos, como se estivesse boiando na piscina de um clube de bairro. Sua frequência cardíaca estava estável e ela respirava sem o CPAP pela primeira vez. A enfermeira comentou que em breve começaríamos a tentar a mamadeira. Fiquei ali, parada, olhando para minha filha, e senti que o caos começava a dar uma trégua. Do resto do mundo eu já não queria saber. Podiam ligar, chorar, implorar. Não faria diferença. A tempestade que os aguardava, eles que resolvessem sozinhos. Eu não era mais a rede de segurança de ninguém. Eu era a mãe da minha filha. E estava cansada de salvar pessoas que nunca apareciam quando eu precisava. Os 2 dias seguintes foram como viver debaixo d'água, com aquele som abafado na cabeça. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem, nem sobre o papai, nem sobre qualquer outra coisa. Depois daquela enxurrada de ligações perdidas, foi como se alguém tivesse puxado a tomada e cortado tudo. Impressionante como algumas pessoas desaparecem rápido quando não conseguem o que querem. Eu também não procurei, nem para perguntar se o papai tinha sobrevivido à cirurgia, nem para saber se a mamãe estava bem. Continuei ali, sentada na UTI neonatal como já fazia mais de um mês, observando Mari dormir no seu ninho improvisado de cobertores e fios, com as máquinas piscando e apitando como se fossem videogame. E eu esperei. Dei a eles a chance de mostrar que se importavam, que perguntassem sobre ela ou até sobre mim. Mas ninguém perguntou nada. Em vez disso, Mari ganhou peso, 40 gramas para ser exata, e era isso que importava. Estávamos finalmente conseguindo tirar o oxigênio dela. Ela ficava mais tempo de olhos abertos e até segurou meu mindinho com a mão inteira. Cada vez que eu a via ultar, eu me sentia mais forte. 2 dias e meio depois, tia Natália apareceu. Fiquei sabendo por uma das enfermeiras. Não ligou antes, não mandou mensagem, simplesmente surgiu, de óculos escuros ainda pendurados no cabelo e com uma sacolinha de compras como quem traz presente de inauguração de apartamento. Não perguntou da Mari, não perguntou de mim, deixou uns biscoitos caros com a enfermeira, sorriu e foi embora. Grande gesto, né? Mais tarde, meu irmão mandou mensagem. Então você cortou contato com todo mundo agora, depois de tudo que fizemos por você? Olhei para aquela mensagem por um bom tempo. Pensei nas horas que passei ajudando ele a refazer o currículo quando ficou desempregado, no empréstimo que dei quando o carro dele quebrou, nas contas que paguei, nas compras que fiz quando a esposa dele ficou doente. E nunca joguei isso na cara dele. Nunca o fiz se sentir menor por precisar. Respondi. Você me deixou sozinha quando minha filha lutava pela vida.
estou apenas fazendo o que você me ensinou. Depois, bloqueei. E algo dentro de mim finalmente se encaixou. Naquela noite, depois que Mari adormeceu, entrei na conta da mensalidade que eu pagava por meu sobrinho. Cancelei os débitos automáticos e liberei o cartão vinculado. Não avisei ninguém, não deixei bilhete, que as faturas chegassem, que a escola ligasse para ele. Em seguida, abri outro aplicativo e cortei o auxílio moradia mensal que vinha mandando para Juliana desde março. Ela nunca me pediu diretamente, só ficava insinuando as dificuldades, e eu, boba, caía. Mas agora, acabou. Na manhã seguinte, Juliana me mandou mensagem. Oi, o pagamento não caiu? Só tô checando porque o aluguel vence cedo. Ignorei. 2 horas depois, tia Natália mandou foto de flores num vaso com a legenda: pensando em você e no bebê. Apaguei sem terminar de ler. No fim do dia, recebi ligações de 3 números desconhecidos. Provavelmente primos ressuscitados, lembrando de repente da minha existência. Não atendi. Eu já sabia o que queriam. Quando percebem que a pessoa em quem se apoiavam se afastou, não refletem, correm, distorcem a história, tentam consertar, mas não porque se importam de verdade, e sim porque perderam a versão de mim que sempre dizia sim. Só que essa versão morreu no dia em que sentei sozinha naquela UTI com Mari, e em vez de mensagem de apoio, vi a legenda das férias da minha tia em Porto de Galinhas. Ali eles tomaram uma decisão. Eu apenas segui o exemplo. E agora, enquanto eles se agitavam, eu me concentrava no que importava de verdade, a respiração da Mari sozinha. Ela tinha engordado mais 60 gramas e, pela primeira vez, a enfermeira me deixou segurá-la por 1 hora inteira. Nesse momento, o peso que eu carregava, o peso deles, começou enfim a escorregar dos meus ombros. O hospital já estava virando quase um segundo lar. Eu sabia quais máquinas de venda automática viviam enguiçadas, quais enfermeiras gostavam de jazz e quais davam as notícias sem enrolar. Mari ganhava peso rápido e os médicos até começaram a falar de alta em algumas semanas. Ainda havia obstáculos pela frente, claro, mas finalmente entramos num ritmo. Um ritmo que não incluía a minha família. Até que, do nada, meu celular vibrou com uma mensagem que me paralisou. Era do meu avô, sem emoji, sem corrente de oração, apenas: me liga hoje à noite, a sós. Eu não falava com ele havia meses. Nunca foi de se meter em fofoca ou drama familiar. Era daqueles homens quietos, à moda antiga, que todo mundo respeitava. Quando ele falava, todo mundo ouvia. Sempre foi assim. Liguei naquela noite, depois que a Mari dormiu, e fui até um banco próximo à entrada do pronto-socorro. Ele atendeu na primeira chamada, sem enrolar. Disse que sabia de tudo, que sabia que ninguém tinha me visitado, que tia Natália tinha viajado e que meu irmão agora estava ligando para todo mundo da família reclamando que eu tinha esfriado. Ele disse que tinha visto as mensagens do grupo. Não perguntei como, nem perdi tempo tentando entender. Só sei que soltou uma bomba. Tava reescrevendo o testamento, assim, na lata, sem drama, sem rodeio. Disse que estava cansado de todo mundo rondando em volta dele, fingindo preocupação, mas de olho mesmo era uma herança. Falou que vinha observando isso fazia anos, mas que a gota d'água foi o que fizeram comigo e com a Mari. Ali foi o limite. Contou que já tinha conversado com o advogado e que a casa, a chácara em Campos do Jordão, os investimentos, tudo ficaria para Mari. Não para mim, mas para ela, porque, segundo ele, a única inocente que restava naquela família era justamente a nossa bebê. Fiquei parada, piscando para a luz do poste em cima do banco da praça, sem reação. Respondi que não esperava nada, que não fazia aquilo por dinheiro. Ele disse que sabia. Por isso mesmo estava deixando para ela. E então, como se tivesse lido meus pensamentos, completou: eles acham que você precisa deles, mas você era a única que mantinha essa família de pé. E tinha razão. Quando eu parei de carregar todo mundo nas costas, tudo começou a desmoronar. Depois disso, não conversamos muito, só uma despedida discreta. Na manhã seguinte, o grupo da família virou um carnaval fora de época.
prints de documentos, foto tremida do testamento, mensagens perguntando se era pegadinha, tia Natália em caps lock surtando, meu irmão mandando um monte de interrogação. Ninguém perguntou da Mari, ninguém quis saber como a gente estava. O assunto era só herança, imóveis, quem tinha direito a quê. O vovó, pelo jeito, tinha convocado todo mundo para uma reunião em casa sem explicar o motivo. Eles acharam que ele ia falar em dividir uns terrenos, ou talvez dar presentes antecipados. Em vez disso, ele entregou uma pasta para cada um com o Novo Testamento, levantou e saiu sem dar satisfação. Coisa de novela mexicana. Tia Natália quase quebrou a mesa de raiva. Juliana mandou uma mensagem toda passivo-agressiva sobre honrar a tradição da família. Meu irmão tentou me ligar 2 vezes por vídeo, mas ignorei. Fiquei mesmo foi com a Mari, no colo, na cadeira da UTI neonatal. Ela cochilava encostada no meu peito, enquanto o monitor fazia aquele bip-bip lento e constante. Eu sentia o calorzinho dela, o peso real nos braços, e percebi. O peso que eu carregava não era de dinheiro nem de herança. Era o peso silencioso e exaustivo de estar presente, de verdade, enquanto os outros só sabiam cobrar. A família não entendia. Achava que eu tinha manipulado o nosso avô. Mas não era vingança, era consequência. E o pior, eles nem desconfiavam que havia uma segunda parte, algo que eu estava guardando. Esperei 3 dias, deixei o pânico crescer. Meu irmão continuava enchendo meu celular de mensagens, uma hora irritado, outra fingindo calma, como quem tenta negociar. Tia Natália do nada gravou um áudio apelando para a união da família pelo bem da Mari. Juliana, com a cara mais lavada do mundo, perguntou se podíamos conversar só nós duas. Ri sozinha. Ela não abriu a boca quando eu estava sozinha na UTI com a bebê prematura, mas agora lembrava que eu existia. Enquanto eles brigavam pelo testamento, eu estava em outra. A Mari ficava mais forte a cada dia, e eu já conversava discretamente com a assistente social do Hospital Infantil Sabará. Estava organizando a papelada para algo que eles nunca imaginariam que eu teria coragem de fazer. Me mudar. Não para outra cidade de São Paulo, para Campinas. Uma vaga tinha surgido lá no hospital e o Ronaldo, meu marido, tinha acabado de receber uma proposta de emprego fixo. O melhor era que o pacote incluía realocação e, principalmente, a vaga de acompanhamento para Mari na UTI, com especialistas que sabiam lidar com bebês como ela. Não contei nada para ninguém, além do Ronaldo e da enfermeira, que me acompanhava desde o primeiro dia. Não devia explicação a mais ninguém. 2 dias antes do voo, respondi ao grupo. Não escrevi nada, só mandei uma foto. A Mari, de macacão novo, dormindo na cadeirinha do carro. Atrás dela, 2 malas prontas. Tia Natália respondeu primeiro. Aonde você vai? Juliana veio em seguida. Espera, isso é mudança? Meu irmão fechou com chave de ouro. Você está mesmo fazendo isso depois de tudo? Como se eu tivesse abandonado alguém no hospital? Não respondi. No dia seguinte, o quarto já estava vazio. A Mari recebeu alta e embarcamos, eu, Ronaldo e nossa filha. No avião, fiquei com ela no colo o tempo todo. Não chorei, não olhei para trás. Naquela noite, já no hotel perto do novo apartamento, Ronaldo pegou o celular, viu a enxurrada de mensagens da família e perguntou se eu queria bloqueá-los. Respondi que ainda não, que queria que eles vissem como era a minha vida sem mim. E eles viram. Postei fotos da Mari dormindo no berço novo, no check-up no hospital, até um vídeo dela encantada olhando para o ventilador de teto como se fosse um show da Disney. Os comentários apareceram. Não deles, claro. Ficaram no silêncio, espiando, só vendo de longe. Até que, um dia, chegou. Uma carta, escrita à mão, do meu avô. Ele disse que estava orgulhoso de mim. Contou que ainda não tinha revelado aos outros, mas que tinha feito uma nova mudança. O fundo seria dividido antes mesmo do testamento.
A parte da Mari iria direto para um fundo educacional, disponível apenas para ela. Nenhum parente, nenhum espertinho poderia colocar a mão. Ele escreveu: "Eles não valorizaram sua gentileza. Agora vão ver o que acontece quando essa gentileza muda de endereço." Li 2 vezes, dobrei e guardei na caixa de lembranças da Mari, bem ao lado da foto dela ainda na incubadora da UTI. A família não se desmanchou de uma vez, mas foi se esfarelando aos poucos, tipo pão amanhecido. A Juliana postou que precisava de ajuda para pagar o aluguel. A tia Natália deixou escapar que talvez vendesse o apartamento. O filho do meu irmão foi tirado da escola no meio do semestre. E eu? Não comemorei, também não respondi. A verdade é que eu não estava mais com raiva. Eu estava leve, quase flutuando. A aproximação começou devagar, umas curtidas em fotos antigas do Instagram, uns comentários vagos nas atualizações da Mari. Nada direto, só aquele testar a água com o dedinho do pé. Não respondi. Deixei o silêncio falar. Até que 6 semanas depois da mudança, a Juliana cedeu primeiro. Mandou um e-mail enorme, de 5 parágrafos, rodeando a palavra desculpa como quem anda em volta de um terreno minado. Falou que as coisas estavam difíceis e que ninguém entendia o quanto a situação era séria. Disse que pensava na Mari e que sonhava que um dia pudéssemos nos reconectar como família. No final escreveu: "Eu adoraria conhecê-la. Acho que ela merece conhecer as suas raízes." Raízes. Não era sobre árvore genealógica, era sobre acesso. Não era sobre história, era sobre dinheiro. Sobre a vida que ela espiava do lado de fora da janela. Não respondi. 1 semana depois, chegou uma caixa na minha porta. Sem remetente, mas reconheci a letra do cartão de cara. Era da tia Natália. Dentro, roupinhas de bebê enormes demais e um ursinho de pelúcia com fita dourada, ainda com cheiro leve de perfume. O cartão dizia: "Para minha princesinha, com amor da sua tia-avó Natália. Vamos deixar o passado para trás." Coloquei o ursinho de volta na caixa, fechei e guardei no armário do corredor. Aí, quem resolveu aparecer foi meu irmão. Sem mensagem, sem aviso. Tocou na minha campainha. Vi pela câmera. Parado ali, mãos no bolso do paletó. Cara de quem tinha perdido a última ficha no fliperama. Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Abri a porta. Ele parecia acabado, não doente, só exausto, como quem já não tinha desculpas na manga. Disse: "Eu estava de passagem." Eu sabia que era mentira, mas fiquei quieta. Depois, largou a real. "Eu só queria te ver, sentimos sua falta." Deixei a frase boiando no ar, respirei fundo e soltei: "Você não sente minha falta. Sente falta da versão de mim que pagava suas contas, juntava os cacos e impedia o circo de pegar fogo." Ele não negou, só abaixou a cabeça. Então disse: "Mamãe tem perguntado por você. Ela tá confusa, acha que tudo isso é um mal-entendido." Perguntei: "Ela estava confusa também quando a Mari estava na UTI neonatal e ninguém apareceu?" Silêncio. Ele me olhou como se fosse dizer algo, talvez implorar, talvez atacar, mas não disse nada. Só assentiu e virou as costas. Fechei a porta e tranquei. Naquela noite, sentei no quarto do bebê enquanto a Mari dormia no meu peito, com aquela respiração gostosa de bebê que parece ronronar. O abajur iluminava suave o quarto, e eu senti algo que não sentia fazia meses: paz. Eles podiam tentar de tudo: culpa, nostalgia, carinho falso. Mas já não fazia diferença, porque eu tinha aprendido uma coisa: o amor não se prova na emergência. O amor se prova no dia comum, quando não tem plateia nem drama para resolver. Minha família mostrou quem realmente era quando não apareceu. Então, eu parei de esperar. Passei a construir um novo círculo. Amigos discretos que deixavam sopa na porta sem pedir nada em troca. O vizinho que ajudava a subir as compras escada acima.
a colega de trabalho do Ronaldo, que sempre aparecia com roupas de bebê que serviam de verdade. Essas pessoas não tinham obrigação nenhuma, e mesmo assim mostravam mais amor do que aqueles com quem compartilhei o sangue. Meses se passaram, a Mari cresceu, suas bochechas ficaram redondinhas, seu riso saiu fácil. O médico disse que ela estava prosperando. E ela estava mesmo. Certa manhã, ouvi uma mensagem do meu avô. Ele disse: "Eles ainda não entenderam, mas esse não é mais o seu fardo." A voz dele soava cansada, mas firme, como quem já tomou uma decisão e estava em paz com ela. Naquela mesma semana, Ronaldo e eu levamos a Mari para um chalé nas montanhas de Campos do Jordão. Celulares desligados numa gaveta. Eu vi o sol nascer por trás das montanhas, minha filha aconchegada no peito, e percebi uma coisa. Eles sempre vão tentar voltar. Sempre vão cutucar a ferida. Mas eu sempre vou me lembrar do silêncio naquela UTI. O silêncio não de estranhos, mas da ausência daqueles que deveriam estar ali. E isso eu nunca vou esquecer. Nem toda família merece segunda chance. Algumas merecem apenas uma porta fechada. Agora me diz, você já passou por alguma situação de ser abandonada quando mais precisou de ajuda? De 0 a 10, que nota você daria a essa história? Ah, não esquece de se inscrever em nosso canal. Até breve. Beijos!